Boa tarde, hoje é dia 11 de agosto de 2021. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, bairro Monjolada, município Guapiara. Estou aqui com meus alunos do nono ano do ensino fundamental de maneira ao vivo e online através do aplicativo Centro de Mídias. Estão ao vivo comigo hoje os alunos José Antônio e Alifer. Os demais alunos, por um motivo ou outro, não estão presentes ao vivo. Porém, essa aula fica salva no YouTube, onde os alunos poderão ter a oportunidade, em um momento oportuno depois, assistirem e colocarem as suas atividades em dia. Sei também que outros alunos de outras cidades assistem essas aulas pelo YouTube, pois eu recebo mensagem no YouTube deles agradecendo, alguns agradecendo, falando que a aula tem ajudado. Fico feliz com isso. E aí, se você ainda que está assistindo não é meu aluno e quer se inscrever, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações. Se tiver dúvidas, qualquer coisa, pode deixar aí nos comentários. Assim que possível, tentarei responder. Se você quer assistir as aulas anteriores a essa ou procurar as aulas que vão vir após essa, no primeiro link na descrição desse vídeo é o link da playlist das aulas do Currículo em Ação do nono ano, volume 2. Lá está organizado na ordem que as aulas vão ocorrendo. Então vamos dar início? Volume 2, Situação Aprendizagem 2, parte 4. O material que nós estamos estudando é o material fornecido pelo Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Educação. Vamos dar início então? Página 98, né? Nós vamos dar início à situação, vamos dar continuidade à Situação Aprendizagem 2, parte 4. Lá no início da apostila, na parte de matemática, o que fala da situação aprendizagem 2? Fala lá, conhecer produtos notáveis e respectivamente os casos de fatoração. É a abordagem da situação aprendizagem 2. Além de aplicar os casos dos produtos notáveis na resolução de equações polinomiais. Habilidade que nós estamos estudando, habilidade EF09MA09, compreender os processos de fatoração de expressões algébricas com base em suas relações com os produtos notáveis, para resolver e elaborar problemas que possam ser representados por equações polinomiais do segundo grau. Objetos de conhecimento, expressões algébricas, fatoração e produtos notáveis, resolução de equações polinomiais do segundo grau, por meio de fatorações. Então, agora nós vamos para as atividades. Página 97 é a continuidade. Atividade 4, produtos notáveis, quadrado da diferença de dois termos. Qual é a área do quadrado branco da figura a seguir? Então presta atenção. Ele quer saber qual é a área do quadrado branco da figura a seguir. Daí você vai falar, mas é só eu pegar aqui, ó, essa distância aqui. Cadê? Vou pegar minha caneta aqui. Então, Alifer, José, é só eu pegar esse valor aqui e multiplicar por esse valor aqui. Daí você vai falar, qual é o tamanho desse valor? Ah, não sei. Qual é o tamanho desse valor? Não sei. Ah, mas aqui eu consigo descobrir. Ah, não, aqui é o tamanho do x inteiro. Mas eu não quero o x inteiro. Eu quero x, mas essa parte aqui está me atrapalhando. Essa parte, o tamanho dela é y. Então, é só eu fazer o quê? X menos o y. Então, para eu descobrir essa parte que eu estou procurando aqui, ele inteiro seria x. Então, eu vou pegar o x inteiro e vou tirar o y.
Então, essa parte que eu estou procurando em cima é x menos y, vezes o outro lado. O outro lado é a mesma coisa, ó. Veja, o lado inteiro do quadrado é x, mas eu preciso tirar esse tamanhinho aqui que é o y, x menos y. Então, eu descubro esse outro lado. Então, é x menos y vezes x menos y, tá? Então, aqui eu tenho o quê? X menos y ao quadrado, certo? E aí, qual é a área? Aqui eu tenho ele na forma exponencial aqui. Eu quero na forma algébrica agora. Como que eu vou fazer isso? Tá? Ah, faz aquela da distributiva, professor. Primeiro vezes o primeiro. Primeiro vezes o segundo. O segundo vezes o primeiro. O segundo vezes o segundo. Onde que eu vi isso? Na aula de ontem. Se você não assistiu a aula de ontem, assista pelo YouTube. Temos lá na playlist a aula anterior a essa. Como que fica? X vezes x. X ao quadrado. Esse x é positivo. Esse x também é positivo. Por que eu coloquei positivo? Porque eu vou ter que usar regras de sinais. Mais vezes mais dá mais. Mais vezes menos dá menos. Menos vezes mais dá menos. Menos vezes menos dá mais. Então vamos lá. Agora aqui. Mais vezes menos vai dar menos. X vezes y. X, y. X vezes y. Menos vezes mais dá menos. Y vezes x vai dar yx. Mas eu gosto de deixar na ordem alfabética. Quem vem primeiro, o x ou o y? É o x. Então, y vezes x é a mesma coisa que x vezes y. Então, vai dar menos xy. Menos vezes menos dá menos. Y vezes y. Y ao quadrado. Ah, é igual a de ontem? Quase igual a de ontem. A única diferença é o seguinte, ó. X ao quadrado menos xy com menos xy, eu vou ter menos 2 vezes o x vezes o y. Daí aqui, eu fiz errado aqui. Menos vezes menos dá mais, tá? Mais y ao quadrado. Pronto, cheguei na forma. Mas qual é a diferença que eu tenho para aquele macete, aquele truque que a gente fazia ontem na aula de matemática? Que a gente pegava o primeiro e fazia ao quadrado. Depois eu somava com 2 vezes o x vezes o y. Agora eu não somo. Aquela vez eu somava porque era a soma do quadrado de dois termos. Agora é a diferença, ao quadrado da diferença de dois termos, né? Então, agora eu vou fazer menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Depois eu somo o segundo termo ao quadrado. Oi, Eduarda, lembre eu de marcar sua presença depois. Chegamos na nossa resposta. Vamos subir a resposta lá? Olha lá. X menos y ao quadrado. Então, eu percebi que o lado inteiro era x, mas para eu ficar com a parte branca, eu tinha que tirar o y. Então, x menos y de um lado, x menos y do outro. E aí, ao fazer x menos y vezes x menos y, deu aquela distributiva. Primeiro vezes o primeiro, primeiro vezes segundo, segundo vezes primeiro, segundo vezes segundo. Deu isso daqui. E como eu tinha menos xy, eu tenho menos 2 vezes xy. Então, como eu tinha duas vezes isso daqui, eu coloco menos 2xy. Tá bom? Próximo exercício. Vira a página aí, turminha. Vira a página da apostila de vocês. Página 98 agora. 4.2. Em qualquer expressão algébrica, na forma a menos b elevado ao quadrado, então abre parênteses, a menos b elevado ao quadrado, com a e b, o que é aquele e ali? Não é um e, aquele símbolo ali quer dizer
pertencendo aos conjuntos reais. Então, os números têm que ser números reais. E A tem que ser maior do que B, tá? Então, A tem que ser maior do que B. Ah, Fernanda, que nome que eu falei? Desculpe, depois eu vejo no vídeo lá. Fiz um erro, né? É a Fernanda que apareceu na aula. Desculpe, eu falei outro nome, eu acho. Então, Fernanda, perdão. Depois eu marco sua presença lá, tá, Fernanda? Então, ele tem que pertencer aos números reais. E A tem que ser maior do que B. Temos que A é menor do que B. E ele é ao quadrado. Então, fica aquilo lá que eu acabei de explicar. O primeiro termo, cadê minha caneta? Aqui. O primeiro termo, ele vem aqui e fica elevado ao quadrado. Depois, esse sinal de menos vem aqui. Menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, certo? Mais, é sempre mais, porque menos vezes menos dá mais. B, que é o segundo termo, ao quadrado. Com base nessa informação, escreva o que vem a ser o quadrado da diferença de dois termos. Então, lá, eu fiz um textinho aqui. Vamos relacionar o quadrado da diferença de dois termos da seguinte maneira. O quadrado do primeiro termo menos, a única diferença da aula passada é isso aqui, ó. Menos, lá na aula passada era mais, menos 2 vezes o produto. O que é o produto? A multiplicação do primeiro termo pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Então, eu vou lendo e vou fazendo, ó. Primeiro termo, vamos chamar de A. Segundo, é a diferença. Diferença é sinal de menos, não é sinal de mais. Primeiro termo menos o segundo termo ao quadrado. Então, vamos lá. Vou lendo. O quadrado do primeiro termo é A. A ao quadrado. Vírgula. Continuando a leitura. Menos 2 vezes o produto, quer dizer, multiplicação do primeiro termo pelo segundo termo. Primeiro termo é A, segundo termo é B. Mais o quadrado do segundo termo. O segundo termo é B, o quadrado do segundo termo é B ao quadrado. Pronto, cheguei. É a mesma coisa, tá bom? Isso aí é em português como que fica a informação do quadrado, o produto da diferença o quadrado da diferença de dois termos, certo? 4.3. Então presta bastante atenção aqui, ó. Aqui é interessante. 4.3. Agora use a estratégia para calcular a área dos quadrados a seguir. Geralmente, quando eu vejo aqui 89 ao quadrado, eu vou pensar assim, 89 vezes 89, né? Um quadrado, 89 vezes 89. Daí eu vou lá na calculadora, mas eu estou num concurso, professor, então eu não posso usar calculadora. Eu vou fazer 89 vezes 89, 9 vezes 9 dá 81, subiu o 8, 9 vezes 8 dá 9 vezes 8, 72. Com mais 8 que subiu, 72 dá 80. Mais 8 vezes 9, 72. Subiu 2. 8 vezes 8, 64. 64 com mais 7 que subiu, 64. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71. Certo? Concorda comigo ou não? Somando 1, 0 com 2, 2, 8 com 9, 7. Então, 7.921. Será que é isso mesmo? Vamos pegar a calculadora para ver? Olha lá.
89 ao quadrado. 7.921. Se viu? Ah, professor, e se eu tiver dificuldade com tabuada? É perigoso você errar algum passo aqui. Só que aqui eu cheguei na resposta. Se eu tivesse fazendo uma prova de entrevista de emprego, por exemplo, eu ia estar sendo desclassificado nessa questão. Por quê? Primeiro, eu errei na interpretação. Olha o que ele falou. Agora use essa estratégia para calcular a área dos quadrados a seguir. Então não era para eu calcular a área do quadrado desse jeito. Ah, professor, mas aqui não importa, eu cheguei no resultado. Sim, mas ele queria saber se eu sabia fazer a mesma estratégia que eu estou aprendendo, que é o quadrado da diferença de dois termos, para achar o resultado de 89 ao quadrado. Entendeu? Então, eu ia estar sendo o quê? Eliminado de uma prova por falta de interpretação. Por não conseguir interpretar o que está escrito. Então, presta bastante atenção aqui como que eu teria que fazer. 89 ao quadrado pode ser representado por 90 menos 1 ao quadrado. Concorda comigo ou não? 90 menos 1 ao quadrado. Né? Ah, como que é mesmo, professor? É o primeiro termo ao quadrado menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o segundo termo ao quadrado. Vamos ver como que fica isso? 90 ao quadrado, 90 vezes 90. Ah, esse é fácil, dá pra fazer de cabeça, mas eu vou fazer aqui. 90 vezes 90. Corta o zero, ele vem parar aqui. 9 vezes 0, 0. 9 vezes 9, 81. Então dá 8.100. Então 8.100. Menos 2 vezes 90 dá 180. 180 vezes 1, 180. Então dá menos 180. Mais 1 ao quadrado é 1 vezes 1, dá 1. Resolvendo, quantos que dá 8.100 menos 180? Eu faço a conta. 8.100 menos 180. E venho fazer a subtração. 0 que tira 0, dá 0. 0 que tira 8, não dá, empresta do vizinho. Aqui ficou 10. 10 que tira 8, dá 2. 0 que tira 1, não dá, empresta do vizinho. Aqui fica 7 e aqui fica 10. 10 que tira 1, 9. 7 que não tira nada, 7. Então, aqui ficou 7.920 mais 1. 7.920 com mais 1, 7.921. Pronto, cheguei na mesma resposta, viu? Então, agora eu mostrei que eu sei chegar na resposta usando a mesma estratégia. Olha lá a resposta. Ah, professor, é só esse jeito? Não, eu poderia fazer 100 menos 11. Também daria certo. Quer ver? Ó, vou fazer rapidamente aqui. 100 menos 11 ao quadrado. Né? Eu pego o primeiro termo e elevo ao quadrado. Menos 2 vezes o produto do primeiro vezes o segundo. Então, lá, 100 vezes 11. Mais o segundo termo ao quadrado. 11 ao quadrado. 100 ao quadrado é 10.000. Menos 200 vezes, 2 vezes 100, 200. 200 vezes 11, vamos fazer? 200 vezes 11. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 2, 2. Mais 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 2, 2. 0, 0, 2, 2. Então, menos 2.200. Mais 11 ao quadrado. 11 vezes 11. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Mais 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. 1 mais 1, 1 mais 1, 2. 1
121. 10.000 que tira 2.200 dá 7.800, certo? Mais 121 dá 7.921. Deu a mesma resposta. Então, todas as diferenças que você colocar entre parênteses, que fizer o primeiro menos o segundo e der 89, ao você fazer esse procedimento, vai dar uma resposta de 7.921, certo? Vamos fazer o próximo? Como que eu faço aqui? Em José, em Fernanda, em Aleph. Vamos pensar comigo? Eu tenho 77. Para eu chegar a 77 com uma subtração, um jeito mais fácil na minha cabeça, usando o número redondo, porque eu podia fazer 78 menos 1, mas eu vou usar 80 menos 3, para ficar mais fácil na minha cabeça, tá? 80 que tira 3 dá 7, então 80 menos 3 ao quadrado. Tudo bem? 80 menos 3 que vai dar 77. Então vamos lá. O primeiro termo, 80 ao quadrado. Estou lendo aqui, ó. O quadrado do primeiro termo. Menos 2 vezes o produto do primeiro com o segundo termo. 80 vezes 3. Menos, vou até pôr entre parênteses aqui para a gente entender que é o produto do primeiro com o segundo. Menos não, mais, está escrito aqui, ó, mais o quadrado do segundo termo. O segundo termo é 3, 3 ao quadrado. 80 vezes 80 dá 6.400. Ah, professor, quem garante? A matemática, vamos fazer lá. 80 vezes 80. Corta um zero, vem aqui embaixo. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 8, 64. 6.400. Menos 80 vezes 3, que está entre os parênteses. 80 vezes 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 8, 24. Ah, aqui deu 240. Ainda tem que fazer vezes 2. Vezes 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. 480 mais 3 ao quadrado não é 6. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que vai dar 9. Vamos fazer agora. 6.400 menos 480. 6.400 menos 480. 0 que tira 0, 0. 0 que tira 8, não dá, empresta do vizinho. 10 que tira 8, 2. 3 que tira 4, não dá, empresta do vizinho. 13 que tira 4, dá 9. 5 que não tira nada, 5. Então isso daqui deu 5.920 mais 9. 5.929. Será, professor? Vamos fazer na calculadora para ter certeza? Então lá, 77 ao quadrado, 5.929. Então, é essa a resposta mesmo. Olha lá, subindo. Opa! Então, fizemos aqui, certo? É a mesma atividade da aula de ontem, porém, aqui nós não estamos precisando desenhar. Nós estamos fazendo só a equação. Tá fácil por enquanto, né? Como que ficaria a letra C ali? 98 ao quadrado. Qual conta que eu posso fazer de subtração para que dê 98? Pensa aí, responde no chat para mim. Quem menos quem que vai dar 98? Ajuda aí. Quem menos quem que vai dar 98? Hein? Alguém fala para mim no chat? Quem menos quem? O 98 está perto do 100. 100 menos quem que vai dar 98? 100 menos... Demora um pouco por causa do delay, né? Eu falo aqui e demora um pouco para chegar o áudio lá para eles. 100 menos quem que vai dar 98? Bom, ninguém respondeu. 100 menos
2. 100 menos 2 dá 98. Então vamos lá. Fazer de novo a 100 menos 2 dá 98. Né? 100 que tira 2 dá 98. Pensa em dinheiro. Você tem 100 reais, tirou 2 reais, deu 98 reais. É o que eu preciso. Então vou fazer o primeiro termo ao quadrado menos 2 vezes o produto, a multiplicação do primeiro termo vezes o segundo termo, mais o segundo termo, que é 2 ao quadrado. 100 ao quadrado, 10.000. Como assim, professor? 100 vezes 100 vai dar 10.000. Menos 2 vezes 100 vezes 2 dá 200. 2 vezes 200 dá 400. Mais 2 ao quadrado dá 4. 10.000 que tira 400 dá para fazer de cabeça. Pensa lá. Se tem 10.000 reais, tirou 400 reais, dá 9.600 reais. Mais 4 vai dar 9.604. Certo? Chegamos na nossa resposta. Então, 98 ao quadrado, ou seja, 98 vezes 98, dá 9.604. Chegamos à nossa resposta. Tudo bem? Próximo exercício. Qual seria ele? 4.4. Desenvolva algebricamente e represente geometricamente cada quadrado da diferença de dois termos. Considere que o primeiro termo é maior do que o segundo. Então, na hora de desenhar, eu tenho que pensar que o primeiro termo é maior do que o segundo. Tá bom? Então, vamos lá. Primeiro ali, x menos 3 elevado ao quadrado. Certo? Se eu for pensar algebricamente, como que fica mesmo? Algebricamente. Primeiro termo ao quadrado menos 2 vezes a multiplicação do primeiro termo com o segundo termo. X vezes 3. Mais o segundo termo ao quadrado. Pronto. Ah, professor, mas aqui eu posso arrumar. Esse daqui eu posso deixar mais bonitinho. Então ficaria x ao quadrado menos 2 vezes. X vezes 3 é a mesma coisa que 3 vezes x. Mais 3 ao quadrado. Ainda posso resolver algumas coisinhas. X ao quadrado menos 2 vezes 3 dá menos 6. O x continua sendo x. Mais 3 ao quadrado vai dar 9. Pronto, resolvido. Como que eu vou desenhar agora? Ele tem que desenhar ou não? Desenvolva algebricamente e represente geometricamente. Então, eu tenho que desenhar também. Então, o x é maior que 3. Então, x está aqui, tira 3. Então, aqui tem 3. Então, aqui é x, que é o mesmo tamanho de cima, e tira 3. Então, presta atenção. O x seria o quadradão grandão, certo? E aí eu tirei 3 aqui, certo? E tirei 3 aqui. Repararam que eu tirei 2 vezes essa parte aqui? Então eu tirei 3 por 3 2 vezes. Por isso que no fim eu somo 9 novamente. Então, ó, x é esse grandão aqui. X. E aqui também é x. Aí eu tenho que tirar o 3 de um lado e tenho que tirar o 3 do outro, que é esse tamanho. Como eu tirei 2 vezes esse quadradinho, no fim eu tenho que somar mais 9 para devolver, porque senão ficaria muito retirada. Como que eu vou tirar 2 vezes uma coisa que eu não tenho para tirar? Né? Então, vamos subir a resposta para ficar mais bonitinho. Essa minha aqui não fica legal. Olha lá o desenho. X por x. Tá bem grandão aí, ó. X por x. Aí eu tirei 3
na parte de cima. Certo? Menos 3. Eu fui lá do outro lado e tirei 3 também. Menos 3. Aí, que nem a aula de ontem, eu tracei a linha e já retirei. Aí eu fui, tracei a linha do outro lado aqui também e já retirei. Certo? Não ficou bem quadrado aí, não. O meu desenho estava mais quadrado. E aqui fica o quê? A fórmula, certo? E aqui ficaria o quê? X ao quadrado menos 6x mais 9. Então aqui fica x ao quadrado. Ele teria que ser mais aqui em cima um pouquinho para ficar bem certinho, tá? X ao quadrado. Aqui tem menos 3x. E aqui tem menos 3x. Mas aqui foi tirado 2 vezes nos 3x. Mas eu teria que devolver então, já que eu tirei 2 vezes. Estaria tirando muito, como se ficasse negativo. Então, para voltar a ficar justo, eu devolvo 9. Por quê? 3 vezes 3 dá 9. Foi o que eu tirei 2 vezes. Eu precisava tirar só 9. Como eu tirei 9 e tirei 9, eu tirei 18. Eu devolvo 9 para ficar justo, tá bom? Então é isso daí. Vamos para o próximo. Olha aqui. Primeiro termo ao quadrado. 3x é o primeiro termo ao quadrado. Menos 2 vezes o primeiro termo, 3x, vezes o segundo termo, que é 1. Mais o segundo termo ao quadrado. Vamos resolver? Quanto que é 3x ao quadrado? Dá 3 ao quadrado dá 9. X ao quadrado dá x ao quadrado. Menos 2 vezes 3 vezes x dá 3x. Mais 1 ao quadrado. Agora eu consigo resolver algumas coisinhas. 9x ao quadrado continua sendo 9x ao quadrado. Menos 2 vezes 3 dá menos 6x. Mais 1 ao quadrado é 1. Se eu for desenhar, um lado vai ter 3x, aí ele vai estar bem grandão, 3x, o outro lado vai estar 3x, certo? Feito o quadradão, 3x por 3x. Aí eu venho e tiro 1, tirei 1 aqui, e venho aqui e tiro 1 aqui também. Como eu tirei 1 aqui, eu tiro 1. Repare, eu já tinha tirado essa parte aqui embaixo. Estou tirando de novo, mas já não tem para tirar. Se eu tirei, ficou negativo, então eu tenho que devolver. Aqui é 1 por 1, então eu tenho que devolver 1. Por isso que aqui no final é mais 1. Eu estou devolvendo o que eu tirei 2 vezes. Então aqui fica 3x, porque é 1, e o tamanho dele é 3x. 3x vezes 1 dá 3x. E do outro lado é 3x. Mas como eu estou tirando, é negativo. E essa parte aqui, então, fica valendo 9x ao quadrado, porque 3 vezes 3 dá 9x ao quadrado. Ele inteiro era 9x ao quadrado. Aí eu tirei 6x, que são as laterais, e devolvi 1, porque eu tirei 2 vezes ele. Vamos subir a resposta? Olha lá, olha o desenho. Ali está a resposta da A ainda, né? Olha o desenho. O lado inteiro grandão de 3x, 3 vezes o valor x. Do outro lado, 3 vezes o valor x. Então, a área inteira disso aí seria 9x. Ele inteiro era 9x ao quadrado. Porém, eu tenho que tirar uma unidade de cada lado. Olha lá, menos 1 na parte de cima e menos 1 do outro lado aqui, que é o quadrado, certo? E aí, automaticamente tem menos 1 aqui, ó. Do outro lado aqui também é 3x menos 1. Aqui também tem o menos 1. E aqui embaixo também é 3x menos 1. Ao eu fazer a retirada, olha o que acontece. Eu tiro um retângulo de um lado e tiro, e que daí fica o lado de lá fica 3x menos 1 também. E tiro um retângulo da parte de baixo, que também fica 3x menos 1. Então, meu quadrado, que tinha ao todo 9x ao quadrado, ele era inteirinho, 9x ao quadrado, eu tirei 2 retângulos de 3x, eu tirei 2 retângulos de 3x vezes 1. Eu tirei.
Só que essa parte aqui eu tirei duas vezes, então eu tenho que devolver 1 mais 1, certo? Por isso que ele fica assim, 9x ao quadrado menos 2 vezes 3x vezes 1 mais 1. Tudo bem? Próximo exercício. K menos raiz quadrada de 3. Então, olha aqui como que fica a forma algébrica. Desenvolva algebricamente. Então, como que fica a forma algébrica? Primeiro termo ao quadrado, k ao quadrado, menos 2 vezes o produto do primeiro termo, k, vezes raiz quadrada de 3. Fechou parênteses. Mais o quadrado do segundo termo. Segundo termo é raiz quadrada de 3. Eu preciso saber o quadrado dele. Quadrado. Vou resolver. K ao quadrado menos 2 vezes K vezes raiz quadrada de 3. Geralmente a gente coloca os números multiplicando entre eles. E o raiz quadrada de 3 é um número. Então ficaria 2 vezes raiz quadrada de 3 vezes o K. Ah, professor, e se eu deixasse 2 vezes K vezes raiz de 3? Também tá certo, tá? Não tá errado não. Mas quem vezes ele mesmo vai dar raiz quadrada de 3? Ah, e quem é a raiz quadrada de 3? Então, quando você tem uma raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado, é muito simples. Qualquer coisa que você tenha raiz quadrada elevado ao quadrado, você faz isso aqui, ó. Corta aqui e corta aqui. E o que está dentro da raiz é a resposta. Ah, professor, não consegui entender. Então, eu vou explicar de um outro número aqui para ficar mais fácil para você, ó. Raiz quadrada de 4 elevado ao quadrado. Você vai falar, eu tenho que resolver quem está entre parênteses primeiro. Então, veja bem. Raiz quadrada de 4, quem é raiz quadrada de 4? Quem vezes ele mesmo dá 4? Ah, é o 2. 2 vezes 2 dá 4. Agora você vai falar, quem é 2 ao quadrado? É o 4. Viu? Era mais fácil fazer isso aqui, ó. Corta, corta, o 4 é a resposta. Ah, professor, foi coincidência, foi sorte. Não é sempre que acontece isso. Vamos ver? Raiz quadrada de 9 elevado ao quadrado. Quem é a raiz quadrada de 9? Ah, é o 3. 3 vezes 3 dá 9. E qual é o quadrado do 3? Ah, 3 ao quadrado é 9. Olha que interessante, é a mesma resposta, só fazia corta, corta. Ah, coincidência, sorte de novo. Então tá bom, vamos mais uma vez. Raiz quadrada de 16 ao quadrado. Quem é a raiz quadrada de 16? É o 4. 4 ao quadrado. Quem é o quadrado? 4 vezes 4 dá 16. Olha, corta, corta. 16 é a resposta. Então não é coincidência, é regra, tá bom? Fica muito mais fácil. Fazendo aqui a minha forma geométrica. Eu tenho um quadrado de K vezes K. Aí eu venho e tiro aqui raiz quadrada de 3. Do outro lado eu também tiro raiz quadrada de 3. Então eu retiro aqui e retiro aqui. Presta atenção. Então eu tinha um quadradão grande de K ao quadrado. Aí eu tirei raiz quadrada de 3 vezes K. Eu tirei raiz quadrada de 3 vezes K. Mas eu tirei do outro lado também a mesma coisa. Então eu tirei duas vezes. Eu tirei. Mas aqui eu tirei esse quadradinho duas vezes. Esse quadradinho tem raiz quadrada de 3 e raiz quadrada de 3. Quando eu faço raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3, é 3 unidades quadradas. E eu devolvo. Por isso que dá mais 3 no fim. Certo? Vamos subir a resposta bonitinha, porque esses meus rabiscos não são bonitos. Olha lá. Raiz quadrada... desculpe. K... E do outro lado, K. K ao quadrado, esse quadradão azul inteiro. Aí no canto lá eu tirei raiz quadrada de 3. No canto de baixo tirei também raiz quadrada de 3. Ao eu tirar o retângulo, fica raiz quadrada de 3 vezes K. Do outro lado, eu tirei também raiz quadrada de 3 vezes K. E aqui no cantinho quadradinho eu tirei duas vezes.
quero raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3. Como eu tirei 2 vezes, eu tenho que devolver 1. Eu só tinha 1 para tirar. Como eu tirei 2, ficaria negativo. Então, eu devolvo 1 para que seja justo. Por isso que é o mais 3 no final ali. Tranquilo? E a letra D, que é o próximo exercício nosso, é o primeiro termo. Entra uma fração agora no termo, hein? Vamos ver como que fica? Olha lá. Primeiro termo, 2x ao quadrado menos 2 vezes o primeiro termo, que é 2x, vezes o segundo termo, que é meio, mais o segundo termo ao quadrado. 2x ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4. X ao quadrado dá x ao quadrado. Menos 2 vezes. E agora, como eu resolvo isso aqui? É simples. 2x tem o número 1 embaixo. 2x inteiros. Multiplico de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. 2 vezes... 2x vezes 1? 2x. 2 vezes 1? 2. Ah, 2x dividido por 2, cortou, dá x sozinho. Né? 2x dividido por 2 dá 1x. Mais meio elevado ao quadrado. Tem duas formas de você fazer. Você pode fazer meio vezes meio, que dá 1 vezes 1, dá 1. 2 vezes 2 dá 4. Ou você pode fazer assim, meio elevado ao quadrado. Como ele está entre parênteses, o quadrado vem em cima do 1 e o quadrado vem em cima do 2. 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4. Deu 1 quarto do mesmo jeito. Pronto, resolvido. Então fica 4x ao quadrado, que subtrai menos 2 vezes x, subtrai 2x, que depois soma mais 1 quarto. Tá bom? Vamos ver isso graficamente, geometricamente. Olha lá. Geometricamente eu tenho um quadrado que tem de um lado 2x e do outro lado 2x também. Aí eu vou e tiro metade de um lado e tiro metade do outro. Metade que eu falo meio. Tiro meio de um lado e meio do outro. Aí eu tirei um retângulo de meio vezes 2x, né? Então, meio vezes 2x, eu tirei 1x, na verdade, dali. E do outro lado, eu tiro meio vezes 1x, que também tiro 1x. Só que esse quadradinho mais branco aqui no cantinho, eu tirei 2 vezes. E meio vezes meio dá 1 quarto. Então, eu tirei 1 quarto 2 vezes. Então, eu reponho 1 quarto de volta. Por isso que fica mais 1 quarto. Então, seria x ao quadrado menos... Aqui eu errei, hein? Aqui tá errado. Tá errado essa correção aqui, ó. Então, aqui seria meio ao quadrado menos 2 vezes 2x, certo? Vezes meio. Aí 2x vezes meio é aquilo que eu falei. É 2 vezes 2x vezes meio. Aqui é 1. 2x vezes 1 dá menos 2. Aqui é menos. 2x vezes 1 dá 2x. 2 vezes 1 dá 2. 2x cortou, dá menos 2x aqui. Aqui é menos 2x, tá? Não faz sentido 1x só. Eu tiro x aqui embaixo. Esse retângulo inteiro vai valer x. Esse retângulo inteiro vai valer x de novo. Só que aqui eu tirei 2 vezes. Por isso que eu devolvo 1 quarto. Porque eu tirei 2 vezes. E as 2 vezes, o valor dele uma vez só é 1 quarto. Tá bom? Pronto. Desculpe o erro ali. Então, mais uma vez, aqui em cima é menos 2x, tá bom? Próximo exercício, 4.5. O terreno de esquina de um loteamento possui uma área de x quadrado. Agora será feita uma calçada com 2 metros de largura, conforme mostra a figura abaixo.
Qual será a nova área do terreno? Então, olha bem lá. O terreno, na apostila de vocês tem essa parte aqui, certo? O terreno tinha x por x por x por x. Porém, ele vai recuar 2 metros de um lado e 2 metros do outro. Ah, professor, não vai ser de todos os lados? Não, vai ser só de um lado. Tá? Então, qual vai ser a área desse terreno? Esse lado aqui vai ser o quê? X menos 1. Certo? Esse lado de baixo aqui também era x menos 1. Esse lado do outro lado aqui era x. Tirou 1 aqui da largura. Então, ficou x menos 1. E esse lado do fundo também tinha x e tirou 1. Então, todos os lados dele ficou x menos 1. Então, aonde vai poder construir a casa aqui, ficou valendo todos os lados. Não é 1 não. 2 metros, 2. X menos 2. Desculpa. Todos os lados foram... Então, para fazer a calçada foi tirado 2. Então, esse lugar que vai poder construir a casa, né, o novo terreno, vai ter x menos 2 metros quadrados. Então, a nova área é x menos 2 metros quadrados. Ah, mas agora nós já estamos ficando craque. É o primeiro termo ao quadrado menos 2 vezes a multiplicação do primeiro termo vezes o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado. Vamos organizar? O primeiro termo ao quadrado menos 2 vezes x vezes 2. Lembra? O costume é colocar primeiro o número na frente e depois a letra que eu não conheço. 2 vezes x mais 2 ao quadrado. Vamos resolver quem eu consigo. X ao quadrado eu consigo resolver? Não. X ao quadrado. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Menos 4 o quê? Menos 4x. Mais x ao quadrado eu consigo. X vezes... 2 ao quadrado eu consigo. 2 vezes 2 dá 4. Pronto. A área do novo terreno é x ao quadrado menos 4x mais 4. Porque eu não sei o valor do x. Não é verdade? Vamos subir a resposta para ver? Olha lá. X ao quadrado mais 4x mais 4. E aqui está mais, mas não é mais não. É menos. Eu errei na fórmula. Tá? Então eu errei ali na fórmula. Perdão. Vou apertar pausa aqui e vou arrumar a fórmula. Continuando então. Agora sim. Vou apagar aqui meus rabiscos. Olha lá. X menos 2 ao quadrado. Se eu fizer a distributiva, dá a mesma coisa. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 2, menos 2x. Menos 2 vezes menos 2x, menos 2x, que vai dar menos 4x. Menos 2 com menos 2 dá mais 4. Certo? Menos vezes menos dá mais. 2 vezes 2 dá 4. Tudo bem? 4.6. Elabore uma situação problema que utilize o quadrado da diferença de dois termos. Resolva, troque com o seu colega e juntos discutam sobre a resposta. Ah, professor, mas nós estamos em pandemia, como que nós vamos fazer isso? Realmente, não dá para vocês fazerem isso. Outra coisa também, mesmo que a gente tivesse voltado para a sala de aula, não daria ainda. Por quê? É para evitar trocar material, né? Então não dá para a gente trocar material. Então eu criei um exercício aqui. Na verdade eu não criei, fui buscar um exercício da OBMAP. Vocês fizeram esses tempos atrás, esses dias atrás, exercício da OBMAP. Só que esse exercício é um pouco mais antigo.
Então eu peguei um exercício do banco de dados da UBMAP. UBMAP. Área. Na figura dada, temos dois quadrados. O lado maior mede A mais B. E o lado menor mede somente A. Qual é a área da região cinza destacada? E agora, qual é a região cinza destacada? E aí, para a gente pensar um pouco. Qual letra vocês acham que é o correto? Vocês acham que a área da região cinza, só da cinza, é B? Vocês acham que a região da área cinza é A mais B? Vocês acham que a região da área cinza é A ao quadrado mais 2AB? Vocês acham que a área da região cinza é B ao quadrado? Ou vocês acham que a área da região cinza é 2 vezes o A mais B ao quadrado? Qual letra vocês acham que é correta ali? A letra A, B, C, D ou a letra E? Fale a letra só, Alifer. Você acha que é a letra D, é isso, Alifer? Certo. Fernanda acha que é essa letra que você colocou no chat? José, qual letra você acha que é? Coloca no chat a letra que você acha que é, José. Certo. Vamos resolver aqui. Desenhando aqui, eu sei que aqui, ó, a tá aqui. E aqui é a A também. Então, essa parte branca é A ao quadrado, certo? Essa parte de cima aqui, essa parte aqui, é A mais B. Quer dizer que aqui é A e a parte de cima aqui é B. Essa parte aqui também é o quê? É o A. Então, quer dizer que aqui é o B. Essa parte de cima é o B também. E aqui é A mais B, certo? E aqui é o B. Então, olhando aqui, ó, eu sei que aqui no cantinho é B ao quadrado. Então, só essa parte cinza aqui, eu já sei que é B ao quadrado. E essa parte aqui é B vezes o A. Aqui é B vezes o A. E essa partinha aqui não é o A e lá em cima é o B? Então é B vezes o A. Somando tudo a parte cinza. Ah, mas B vezes A não é a mesma coisa que AB, professor? Sim, B vezes A é a mesma coisa que A vezes B. Então vamos somar tudo a parte que eu tenho ali. Eu tenho A vezes B mais A vezes B mais o cantinho ali, B ao quadrado. Ah, mas não tem essa alternativa, professor. Ah, mas eu posso saber o seguinte. A vezes B mais A vezes B quer dizer que eu tenho duas vezes o A vezes o B mais o B ao quadrado. 2 vezes A vezes o B é 2 vezes o A vezes o B mais o B ao quadrado. Então, qual é a resposta correta? É a letra E. Certo? Vamos subir a resposta. Olha aqui. Subindo a resposta. Letra E. Área total. A área total, se eu fosse fazer a área total, seria A ao quadrado. Outro jeito de resolver seria isso aqui. Eu sei que A mais B ao quadrado é a área total. Aí eu tenho A ao quadrado menos 2 vezes... Não, desculpe. Mais 2 vezes o A vezes o B mais o segundo termo ao quadrado. Aí eu vou tirar a parte branca. A parte branca não é A ao quadrado? A vezes A? A ao quadrado a parte branca. Eu vou lá e apago, eu tiro ela. Fica somente a parte que eu quero responder. É bem mais fácil, não é verdade? Certo?
E por hoje nós paramos por aqui. Então eu peço que vocês resolvam as atividades 5 da apostila para nossa aula de sexta-feira, para a gente fazer a correção. Agradeço aos alunos José Antônio, Aleph e Fernanda, que assistiram às aulas de maneira ao vivo e online hoje. Agradeço também a todos que assistem pelo YouTube, curtem as aulas, já se inscreveram no canal. Muito obrigado a todos pelo carinho das mensagens que colocam também nas aulas. Fiquem com Deus, Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.